criadora de Roblox matou 2 amigos da escola e depois ainda fez coxinha com eles. Isabela foi presa recentemente no Rio Grande do Sul e foi classificada como a criança mais perigosa do Brasil. Mas a parte mais assustadora é a forma que ela fez tudo isso. Dia 1 de abril de 2025, uma garota de 13 anos foi presa por assassinar seus amigos da escola. Mas esse caso envolve algo muito pior. Isabela manipulou ele, dizendo que iria ajudá-los no jogo Hobby Berhot. Levou eles para uma área abandonada da escola, pegou uma faca da sua mochila e atacou. Isabela era uma aluna que havia chegado há pouco tempo. Tinha sido adotada por uma família muito rica, mas ninguém sabia de muita coisa dela. Só sabiam que antes ela vivia em um orfanato. A garota chegou muito tímida. Ninguém queria fazer amizade com ela porque a garota gostava de K-pop e todo mundo odiava esse tipo de música. Certo dia, ela estava sentada no recreio sozinha e muito triste, apenas ouvindo K-pop Demon Hunters, quando alguns alunos passaram e resolveram fazer amizade com ela. Eles não sabiam, mas esse foi o maior erro da vida deles, porque o que aconteceu depois foi muito cruel. Depois desse dia, foi se criando uma amizade. Todos jogavam Roblox juntos. Depois da aula, ficavam em chamada do Discord até tarde da noite. Mas Pedro sempre desconfiava da menina, porque o olhar dela era frio, como se não tivesse alma. Em um sábado à noite, estavam todos em chamadas no Discord, fazendo o trabalho da escola, quando de repente ouviram um barulho estranho. Era como se um gatinho estivesse desesperado. Esse som estava vindo do microfone da Isabela. Carlos, o outro amigo, perguntou o que era aquilo. Isabela disse que estava apenas preparando o gato para o jantar. Pedro perguntou: preparando de que forma? Isabela respondeu: é que no orfanato não tinha comida e a gente fazia gato assado todo sábado à noite. Nesse momento, o coração de Pedro gelou. Ele entendeu que aquela garota era muito perigosa e não batia muito bem da cabeça. Quando chegou a outra semana, o garoto resolveu que era melhor se afastar da menina. Então parou de responder as mensagens, não jogava mais Roblox com ela. Porém, Carlos, o outro garoto, continuava conversando com ela todos os dias, mesmo depois daquilo que ela fez com o gato. Vocês teriam coragem de ter amizade com alguém que maltrata o animal? Ela não só maltratou, mas fez um gato assado para o jantar. Carlos não percebia o tamanho do perigo em que estava se envolvendo. Isso porque ele estava completamente apaixonado pela garota. Os dois ficavam grudados o dia todo, mas ele não sabia que ela só queria manipulá-lo para depois fazer algo bem cruel. Pedro até tentou avisar o seu amigo, ele conseguia enxergar a maldade que tinha nos olhos dela, porém Carlos se recusava a entender. Dizia que Isabela era o verdadeiro e único amor da sua vida. O dia dos namorados estava se aproximando. Carlos estava preparando um presente incrível. Ele iria comprar a skin mais cara do Roblox de presente. Ficou por meses juntando Robux para isso. Mas do nada ela começou a ficar estranha. Não respondia as mensagens, não entrava mais no Roblox. E quando estava na escola, ignorava ele completamente, como se nunca tivessem sido amigos. Foi quando ele precisou ir até a casa dela, tocou a campainha e ela saiu. Sua roupa estava suja de vermelho. Ele questionou, dizendo o que era aquilo. Isabela respondeu: eu só estou mexendo com tinta, pintando a parede. Ele então perguntou por qual motivo ela teria se afastado. A garota apenas o convidou para entrar. Mas a parte mais assustadora veio agora. A casa era grande, mas tinha um cheiro de morte. Carlos não conseguia identificar o que era. Ao passar pela cozinha, viu que ela estava preparando algo. A menina então disse que era sopa e ofereceu. Quando ele começou a comer, viu uma orelha e parecia
muito com uma orelha humana. Ela disse que era carne de porco, então ele comeu. Ele não sabia, mas a garota tinha cozinhado os próprios pais adotivos. E o cheiro ruim que ele havia sentido eram os cadáveres deles, que já estavam mortos há alguns dias. O garoto começou a se sentir mal. Ele queria vomitar e pediu para ir ao banheiro. Quando estava chegando próximo, viu marcas de sangue no chão, levando direto para o porão da casa. Nesse momento, suas pernas começaram a se tremer. Ele começou a entender que estava em perigo e, mesmo assim, decidiu investigar. Na parte de baixo da casa, ele viu 2 corpos deitados em uma mesa. Um deles estava sem as orelhas e o outro já estava sem o estômago. O coração dele acelerou, porque ele descobriu que aquela sopa não era de porco, mas sim de carne humana, cara. Ele lembrou dos avisos do seu amigo Pedro e se arrependeu muito de não ter dado atenção. Nesse momento, começou a tocar uma música alta. Era de K-pop Demon Hunters, e ele sabia que precisava fazer algo para fugir. Ao sair do porão, ele não conseguia encontrar a garota. Nesse momento, ele estava se preparando para fazer mais uma vítima. Ele correu até a porta de saída, mas estava trancada. Tentou abrir as janelas, mas estavam completamente presas. Ele não sabia o que fazer, quando do fundo do corredor, ela surge. Os olhos eram negros como a noite, um sorriso macabro no rosto e uma arma na mão. Ela apontou, ele fechou os olhos e morreu. No dia seguinte, Pedro notou a ausência do amigo, mandava mensagens e ele não respondia. Resolveu ir até Isabela e perguntar se tinha alguma informação dele. Era o intervalo da aula e ela estava comendo lanche. Até ofereceu uma coxinha para Pedro. Ele aceitou por educação, mas sentiu um gosto muito ruim. Até achou que estava estragada. Ele não sabia, mas estava comendo a carne do seu melhor amigo, que já estava morto há alguns dias. Ao questionar o paradeiro dele, ele respondeu: eu tenho um segredo para te contar, mas não posso falar agora. Na última aula, saia para ir ao banheiro e me encontra naquela parte abandonada da escola, ok? Ele ficou curioso e aceitou. Era aula de matemática e ele não parava de pensar no que ela queria dizer. Pedro não sabia, mas aqueles eram seus últimos momentos de vida e que algo muito perturbador aconteceria com ele. Isabela tinha um plano: levar ele para o lugar mais escondido da escola, em um momento em que todos os alunos estavam em aula, para que ela conseguisse matá-lo, igual fez com outro garoto. Era por volta das 5 horas da tarde, última aula do dia. Ele foi ao lugar combinado. A atmosfera era pesada. Ele sabia que tinha algo errado, mas para descobrir o que aconteceu com seu melhor amigo, faria qualquer coisa. Ela chegou com aquele mesmo sorriso macabro e os olhos negros. Ele não sabia se ela estava possuída por um demônio ou se ela era o próprio demônio. Isabela abriu a bolsa, retirou uma faca e disse a seguinte frase: agora você será a minha próxima vítima. Nesse momento, ele entendeu que seu amigo estava morto e que ela era realmente uma psicopata. A menina foi pra cima. A força dela era grande e conseguiu acabar com a vida de Pedro. No outro dia, os alunos do período da manhã viram o corpo de um menino caído. A polícia chegou até o local, olhou as câmeras e descobriu o crime. Isabela foi presa e condenada a 29 dias de prisão. Talvez ela fique solta e estude na mesma escola que a sua. Então tome cuidado, cara, porque você pode ser o próximo. E só quem assistiu até aqui vai deixar o like e comentar quantos anos de prisão ela deveria levar. Aproveita e clica nesse vídeo aqui na tela, tá? Mas apenas se tiver coragem de assistir, hein?